Mas eu queria aproveitar a presença do Tasso Azevedo, né, que é coordenador dessa iniciativa monumental, que é o Mapa Biomas. Para quem não conhece, precisa conhecer, reúne, né, o conhecimento de todos os setores da ciência brasileira e traz uma informação muito interessante sobre a situação do Brasil em termos de meio ambiente. E, Tasso, queria te perguntar uma pergunta que tem a ver com a pergunta da Thaís. Assim, se a gente tem, de um lado, o governo Lula conseguiu, né, uma significativa redução do desmatamento, das queimadas, e, por outro lado, o IBAMA licenciou a exploração, né, de novos campos de petróleo, justamente aí perto da Amazônia, nas vésperas da COP. No balanço entre essas credenciais positivas que o presidente Lula traz, que aliás não é só desse governo, né, também do governo entre 2005 e chegando até 2012, né, essas credenciais positivas de um lado, e esse que eu considero um enorme deslize, né, estratégico do Brasil. Como é que você acha que os outros países estão encarando o governo brasileiro como o líder dessa COP e como está a capacidade dele de articular essas concessões recíprocas? Isso é um pouco curioso, né? Mas assim, o Brasil, obviamente, chega numa posição muito favorável em relação a outros países, porque as maiores reduções de emissões de gases de efeito estufa nos últimos anos, em todo o mundo, aconteceram no Brasil por conta da redução do desmatamento, né? Então, uma redução acumulada de emissões de quase um terço das emissões, né? 33% das emissões reduzidas aí ao longo desses últimos anos. A questão do petróleo, ali na margem equatorial, foi uma autorização para poder fazer a pesquisa, as perfurações de pesquisa, e daqui a alguns anos isso vai se transformar, ou pode se transformar, em produção. O que pode acontecer é a gente estar fazendo um investimento errado, né, que a gente precisa acabar com o mais rápido possível com a nossa dependência de combustíveis fósseis, e esse grande investimento sendo feito pela Petrobras pode ser um investimento que vai, digamos assim, micar, né, no futuro. Mas eu acho que isso é meio esquisito, mas isso, de alguma forma, ele credencia o Brasil a ser um país que pode propor de forma contundente a gente ter um mapa do caminho para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Porque não é um país que não tem um interesse específico nesse tema, ele tem um interesse específico, porque é um grande produtor de petróleo e está aumentando a produção, então vai ser um país muito importante na produção de petróleo, mas mesmo assim propondo que a gente tenha claramente um mapa do caminho para a redução das emissões. Eu acho que, ao fazer isso, ele coloca um pouco em perspectiva o que é a posição da Arábia Saudita, por exemplo, né? que é bem independente, o maior produtor de petróleo, e que não quer sequer discutir o tema. Então, acho que o Brasil, sendo um grande produtor de petróleo, ele propor isso tem mais força do que outros países que não sejam grandes produtores propor. Então, eu sei que parece um pouco, enfim, esquisito, né, esse tema, mas nesse tipo de negociação, essa que é a questão que está na mesa. Se entende que o Brasil, ao propor isso, é um país que tem um interesse no tema, mas mesmo assim está se propondo a ter esse mapa do caminho. Eu acho que isso, neste momento, não interfere negativamente.